Olá, galerinha, Externato João 23, sétimo ano. Nós vamos aqui conferir, a página 487, que na última aula vocês fizeram. Bem, a letra A, eu quero a raiz quadrada de 1 sobre 16. Ou seja, qual é o número que vezes ele mesmo dá 1? Esse número é o número 1, o próprio 1. E o raiz quadrada de 16 é qual número vezes ele mesmo dá o 16, que é 4. Então, 1/4 vezes 1/4 vai dar 1 sobre 16. Por isso que 1/4 é raiz quadrada de 1 sobre 16, ok? Aqui também eu quero a raiz quadrada de 121 e de 169. Então, eu vou encontrar a raiz quadrada do numerador e depois do denominador. Bem, eu tenho que pensar que número vezes ele mesmo dá 121. Quando eu faço 10 vezes 10, eu encontro 100. E o próximo número da lista, que é o 11, 11 vezes 11 dá exatamente 121. Então, o resultado aqui será 11. E no denominador de 169, eu tenho 12 vezes 12, que dá 144, e tenho 13 vezes 13, que dá 169. Então, raiz quadrada de 121 sobre 169 dá 11 sobre 13 avos. Aqui eu já quero a raiz cúbica. Raiz cúbica de 27. Qual é o número que elevado a 3 dá 27. Esse número será o número 3, porque 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3, 27. Então, 3 vai ficar no numerador. No denominador, eu quero a raiz cúbica de 64. Qual é o número que elevado a 3 dá 64? E esse número é o número 4, porque 4 vezes 4 dá 16, e 16 vezes 4 dá 64, ok? Na letra D, nós temos aqui a raiz quinta de menos 1 sobre 100.000. Vou até tirar esse daqui para a gente conseguir responder. Depois eu coloco a questão 2. Bem, então, o que eu quero aqui? Eu quero encontrar qual é o número que elevado a 5 dá 1. O número que elevado a 5 dá 1 vai ser o próprio 1. Essa fração é negativa, então o resultado também será negativo. 1 vai estar no numerador. Agora, qual é o número que elevado a 5 vai dar 100.000? Bem, aqui eu tenho 3 zeros, ó. Então, eu posso perceber que esse número vai ser 10, porque 10 elevado a 5, eu vou ter 5 zeros, e aí eu vou ter os 100.000, né? 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 dá 100.000. E o número, a fração é negativa, porque dentro do radical também estava negativo. Essas duas aqui, ó, nós temos decimais. E como a gente faz para resolver? Primeiro a gente passa esse decimal para fração. Então, eu vou passar a raiz cúbica de menos 27 no numerador, e o denominador conta o número de casas decimais. São 3 casas, portanto, sobre 1.000. E agora eu tenho que encontrar qual é o número que elevado a 3 dá 27. Nós já vimos aqui, ó, na letra C. Só que agora esse número será negativo, Esse resultado. Então, 3 elevado a 3 dá 27. Nós encontramos ali o 3. Essa fração será negativa porque dentro da raiz está negativo. Então, continua negativo, ok? E qual é o número que elevado a 3 dá 1.000? Esse número também, 10, porque 10 vezes 10 dá 100, e 100 vezes 10 dá 1.000. Só que ao final, como eu peguei o número dentro do radical estava como decimal, passei para a fração, encontrei o resultado em forma de fração e agora eu passo para decimal, menos 0,3. Esse é o resultado, ok?
Mesma coisa eu vou fazer com 0,64. O dele é raiz quadrada de 64 centésimos. Transformei esse decimal em uma fração. Raiz quadrada de 64, 8. Raiz quadrada de 100 dá 10. Portanto, o resultado é 0,8. Ok? Então, vamos lá. Na última, eu já tenho uma fração, né? E eu tenho que encontrar aí qual é o número que elevado a 3 dá 216. Esse resultado será negativo, porque dentro da raiz eu tenho menos aqui, né? Junto com a fração. Sempre quando for com índice ímpar, eu tenho como encontrar. Se fosse com índice par, não teria como encontrar o resultado dessa raiz, tá? Então, aqui, que número que elevado a 3 dá 216? Esse número é o número 6, porque 6 vezes 6 dá 36, e 36 vezes 6 dá 216. Qual é o número que elevado a 3 dá 125? É o número 5. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Encontrei ali o resultado da raiz, ok? Na questão 1, do aplicando conhecimento, era um probleminha que estava dizendo que um mergulhador estava a uma profundidade de menos 2,3 metros em relação ao nível do mar. Um pouco mais à frente, um segundo mergulhador que estava com uma profundidade que era o triplo desse primeiro. E aí pergunta qual é, né, a profundidade desse segundo mergulhador. Seria só fazer o triplo, né, que é multiplicar por 3. Multiplicação vale regra de sinais, mais com menos, sinais diferentes dá menos. E aí, quem quiser fazer a continha, que eu acho que é super fácil, nem precisava, né, tá montando essa continha aqui. 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 2 dá 6, uma casa decimal, põe a vírgula, 6,9, ok? Metros. Essa é a resposta. O segundo mergulhador está a uma profundidade de menos 6,9 metros. E nós temos a segunda questão, não é? Que eu vou apagar aqui, esse lado aqui, esse primeiro aqui, e vou colocar a segunda questão do aplicando o conhecimento, que também é um probleminha. Essa segunda questão está dizendo que em janeiro de 2019, João estava com saldo negativo em sua conta bancária de R$ 533,27. Isso em janeiro. E a cada 2 meses, essa dívida, esse valor, dobrava. Quer saber a dívida dele em julho. Então, nós temos aí janeiro, fevereiro e março. Eu vou ter que dobrar esse valor, ou seja, multiplicar por 2. Multiplicando por 2, eu vou estar encontrando o quê? Vamos fazer a conta. 14, subiu 1. 2 vezes 2, 4, 1, 5. 2 vezes 3, 6. 6, 10. Esse valor está negativo. 2 casas decimais, dobrou o valor. Então, fevereiro e março, né? 2 meses. A cada 2 meses, o valor dobra. Depois, abril e maio. Abril e maio, esse valor também é dobrado. Então, vou ter que multiplicar por 2, 8, 10, foi 1, 12 com 1, 13, 12 com 13, nada, 1, 2 vezes 1, 2. Esse valor está negativo, 2 casas decimais, R$ 2.133,08. Isso em abril e maio. Em junho e julho, que é o que eu quero, né? Ele vai dobrar mais uma vez. Mais uma vez esse valor será dobrado. Eu vou fazer 8 duas vezes, 16, 1,
6, 6, 2, 4. O valor está negativo, 2 casas decimais, então no mês de julho o saldo dele será negativo, né? E corresponde a R$ 4.266,16. Ok, pessoal? Aqui está a correção da página 487 que vocês fizeram aí na aula passada. Agora vocês vão fazer a atividade do maestro. Até a próxima.